Olá, amigos. Muito boa noite. Nós estamos de volta aqui nas imagens da TV da Cidade, Canal 20 e também no YouTube, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. Muito obrigado a você que nos acompanha, que nos dá o prazer da sua audiência aqui na TV da Cidade e também no YouTube. O programa Saúde e Companhia sempre levou ao ar temas interessantes focados na cidade, focados nos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Damos sugestões na busca também de soluções, por que não? Até porque nós somos uma comunidade. Eu tenho dito aqui, reiteradas vezes, de que uma comunidade unida vence. Uma comunidade desunida só tem a perder. Então, a união faz a diferença. A união, como tem ditado, faz a força. O Brasil, o nosso país, é um país maravilhoso, abençoado por Deus com uma natureza incrível, de norte a sul, de leste a oeste. Só que existem problemas no Brasil que precisam ser resolvidos, e um deles é algo muito importante que se refere a você também. Você homem, você mulher, independente da sua raça, do seu credo religioso, independente da sua opção política, esquerda, direita, centro, moderada, liberal, por aí vai. Que é o consumo consciente da água. Água é tudo. A água é vida. A natureza, quando foi colocada à nossa disposição por Deus que criou o universo, Ele colocou tudo certo no seu devido lugar. Mas aí Ele colocou o homem lá no paraíso, que não era o lugar dele. E o homem fez o que fez. Você ter uma ideia hoje, o Brasil, que tem um imenso recurso hídrico, invejável por outros países, desperdiça 40,3% da água que trata, ou seja, da água que nós retiramos do meio ambiente, tratamos para colocar na torneira, nas casas, nas empresas, para consumo e para uso na produção da riqueza do Brasil. De cada 10 litros, nós desperdiçamos 4. É uma perda muito grande. Lamentável. A região sul do Brasil desperdiça em torno de 36,8% da água tratada. É muito. A natureza nos oferece a água limpa. Você vai nos rios, no interior, você vê aquelas cachoeiras, os rios, água límpida. Você pode beber aquela água que não tem, ou se tem impureza, é muito pouca. Aí nós captamos essa água, colocamos em reservatório, tratamos, colocamos para hospitais, empresas, creches, escolas, residências. Nós poluímos a água e jogamos nos rios de volta. Você vê como o ser humano tem umas coisas muito loucas, né? Ou pratica coisas loucas. E ainda desperdiça muito. Nós temos que rever esse conceito. E tem mais, não é falta de dinheiro para desperdiçarmos menos, é excesso. O que falta é consciência. Aqui em Joinville, por exemplo, nós desperdiçamos uma quantidade considerável. E a água em Joinville não é barata, não. Ela tem um preço, já foi época em que a água tinha um preço condizente com a realidade. Depois que foi criada a Companhia Água de Joinville, e que mudou o seu sistema de cobrança de tarifa de água e esgoto, a água aumentou barbaridade. A água em Joinville hoje, o preço dela, cobrado pela Companhia Água de Joinville, é mais cara do que a água fornecida pela Casan em municípios aonde a Casan distribui. Vocês lembram que nós brigávamos com a Casan, quando a Casan, na época, era a detentora da distribuição de água em Joinville? Pois a companhia foi criada para melhorar o custo. Só que aumentou o valor. A arrecadação aumentou barbaridade. Os investimentos não foram aqueles que se esperavam, que ainda está aquém.
O tratamento de esgoto em Joinville ainda não é o ideal, está longe de ser o ideal, e nós estamos desperdiçando muita água. Consciência faz a diferença. A água, ela não é infinita. Dizem que no futuro a guerra não vai ser pelo petróleo, mas sim pela água. Eu não duvido. Eu procuro economizar. Vamos fazer a nossa parte. Como eu falei no começo, a união de todos faz a diferença. Pense nisso. Ok? Muito bem, o programa de hoje está recebendo o nosso consultor da área de neurologia, Dr. Djalma Starling Jardim. Seja bem-vindo, Djalma. Tudo bem? Tudo bem, Arivan. Olá, amigos espectadores. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Você usa água consciente, Djalma? Eu acredito que sim. Eu procuro não ter desperdícios em casa. Embora eu quase use muito pouco a água do sistema... Da Companhia Água de Joinville? Da Companhia Águas de Joinville. Tem poço em casa. Artesiano. Tem poço artesiano, mas até a água que se usa de poço artesiano tem que ter uma certa consciência ao utilizá-la, porque ela exige energia elétrica para ser bombeada para a caixa. Então você economiza de um lado, ganha de um outro. Isso. Bom senso faz bem, né, Djalma? Para tudo. E tem mais também, né? A água, ela é a essência da vida, né, Djalma? Sem dúvida nenhuma. O nosso cérebro precisa de água também, né? Nosso corpo todo precisa de muita água para funcionar bem. Doutor Djalma, na semana passada eu falava aqui sobre um aumento do número de casos de meningite em Santa Catarina em relação ao período de outubro de 2024 para 2025. Nós tivemos, o ano passado, 3 ou 4 casos. Esse ano já tem 9. Não é uma coisa assim assustadora, mas são 9 casos e 9 óbitos causados pela meningite. A meningite, ela só ocorre no inverno ou ela pode ocorrer em qualquer estação do ano? Em qualquer estação do ano. O que se associa muito, né, Djalma? Qualquer época do ano pode ter meningite. Mas o inverno é uma época do ano onde a incidência de doenças infecciosas aumenta às custas de queda do estado de imunidade, às custas de muita virose que aparece nesses momentos, em consequência, facilidade para a instalação de doenças infecciosas bacterianas. Com a chegada do verão, isso também pode acontecer, né? Porque é muito comum agora viroses. Também pode, mas o verão é menos prejudicial para a imunidade geral do ser humano. O inverno é clássico como uma época do ano onde a imunodepressão ocorre com mais frequência. Exato. Doutor Djalma, eu lembro que nós já falamos aqui, até quando comentamos, uma senhora me mandou uma mensagem dizendo que viveu aquela época daquela crise de uma epidemia de meningite que ocorreu em Joinville com várias mortes. No Brasil inteiro. E Joinville não ficou de fora. Na época, nós não tínhamos vacina contra a meningite, né, doutor Djalma? Na verdade, vacina não se pode falar que é contra a meningite. Contra alguns tipos de meningite. Certo. E a principal é a meningite meningocócica. Essa é a mais virulenta. Exatamente, porque essa que ocorre eventualmente até em pandemias como existiu em 74, 75. Em Joinville, o número de casos foi absurdamente alto. Foi uma coisa terrível. E o número de óbitos também. Também, né? E a meningite meningocócica é passível de prevenção por vacina. Pena que está se divulgando com muita insistência um grupo, sinceramente, de altíssima ignorância,
divulga que vacina provoca doenças gravíssimas no futuro, transtorno do espectro autista vai ser uma epidemia por causa de vacinas que estão fazendo. Isso é de uma ignorância extrema e tem que ser combatido ferrenhamente. Vacina foi uma das maiores revoluções da medicina no mundo em todos os tempos. Uma criança que tem infecção, de repente uma imunidade um pouco baixa, que tem virose frequentemente, essa criança tem indicação, o adolescente, de receber uma vacina contra meningite meningocócica, Djalma? Existe um esquema de vacinação, aliás, um elogio ao serviço público. Sistema Único de Saúde. Exatamente. O SUS. O SUS, e em Joinville, hoje nós temos um serviço de vacinação da Secretaria de Saúde que é muito bom, inclusive confortável. Você conhece ali na Rua Abdom Batista? Exatamente. É a nível de serviço particular. Exatamente. Entende? E proporciona praticamente todas as vacinas, eu diria que todas as vacinas essenciais são dadas pelo serviço público em Joinville. Pelo SUS. Existem vacinas que ainda não entraram, mas que eu acredito que um dia entre, como, por exemplo, a vacina para herpes zoster. É uma vacina importante, deveria estar nos esquemas de vacinação público, mas é uma vacina bastante cara e que não pode se vacinar todo mundo, mas pelo menos a população idosa deveria ser vacinada por ter um alto índice de frequência e de sofrimento intenso, porque herpes zoster leva a um sofrimento muito grande. Importante. Agora, doutor Djalma, entre ter a vacina disponível lá no setor de vacinação e o pai, que é o responsável pelo menor, adolescente ou filho, levá-lo lá, tem um hiato muito grande e esse hiato cada vez está aumentando mais, o que é lamentável, né? É lamentável e foi o que eu falei agora há pouco. Infelizmente, eu diria que nós vivemos uma época, por um lado, maravilhosa, que é a Fantástica. Época da informação disponível. Demais até, né? É muita informação. Tem muita informação e informação boa a rodo. Mas, infelizmente, ao lado da informação boa, produzida por pessoas decentes, existe a informação de péssima qualidade, de má índole, e que você entra em redes sociais hoje, você vê um monte de bandidos falando o que querem, sem nenhuma restrição. Isso é lamentável. É lamentável e é isso que leva a pais não vacinarem seus filhos, porque vê em rede social uma pessoa aparentemente de autoconhecimento, muito bem falante, e que fala que se seu filho for vacinado, ele vai ser autista. Daqui a pouco ele é autista ou outras coisas. Aliás, pode até virar jacaré. Pode. Também o alligator. O alligator. Isso mesmo. Falando em vacina, o Brasil acaba de fazer uma grande... revolucionou. Aliás, o Brasil surpreende muitas vezes os pesquisadores, né? A vacina contra a dengue, a primeira vacina no planeta, e vai para o mundo inteiro. Essa produção, inclusive, a partir do ano que vem, será aplicada aqui no Brasil, distribuída pelo SUS, através da Fundação Fiocruz. É um avanço muito grande no combate a uma doença tropical, que é o mosquito que transmite a doença. Nós tivemos em Joinville aqui, ano passado, muitas mortes, né? Tivemos no estado inteiro, no Brasil inteiro, e que agora o Brasil sai na frente. Você vê como é importante investir em pesquisa. O governo investiu
E está aí o resultado. Uma vacina que vai proteger o brasileiro contra o mosquito transmissor da dengue, inclusive da chikungunya e de outras doenças, que é o mosquito Aedes aegypti. Então, a vacinação faz a diferença, não tem nem se discutir, né, Djalma? Já está provado há muitos anos que, desde a erradicação da poliomielite, Exato. foi uma maravilha O que Sabin, aconteceu né? no mundo. Com as gotinhas. Isso mesmo. Sabe, as pessoas esquecem facilmente, né, Djalma, do bem Infelizmente. que a vacina fez. Esquece, não é esquecer, Ivan, é se convencer por informações aparentemente brilhantes, mas de extrema má fé, de uma nova realidade que é de absoluta ignorância. E digo mais, eu não sou dono da verdade, como você também não é, e muitos se dizem o dono da verdade. A geração que hoje é contra a vacina foi vacinado há anos atrás e hoje está tendo longevidade por causa da imunidade que a vacina causou, Djalma. Sem dúvida. Isso você não ouve ninguém falar. Que quem tem 60 anos de idade hoje recebeu vacinas lá quando tinha os seus 30, como a vacina contra a gripe, que no Brasil alongou a vida das pessoas, que falavam que era para matar, não sei o que lá, que nada. A vacina Quem tem da 60 gripe... anos, Arivan, foi vacinado contra poliomielite. Mas então, nós que temos 70? um pouco mais de 60, eu fui vacinado temos uma marquinha isso, com aquela aqui da varíola, por exemplo. E você Não vê? houve morte mais por varíola, praticamente. Por quê? Quem foi vacinado não teve varíola, não teve poliomielite. Todas as doenças infecto-contagiosas passíveis de vacinação foram altamente erradicadas do mundo. E sob controle, estão sob Exato. controle, né? Então, tem doenças que foram erradicadas e que estão começando a surgir pela ignorância de muitos. O que é lamentável. o caso da poliomielite, que andou tendo algum caso por Tem aí. alguns países na África que não se pode aplicar a vacina. E aí a pessoa vai visitar lá a África e traz o vírus de lá para cá. E aí tem contato com alguém que não recebeu a vacina aqui. Perfeito. E acaba contaminando e trazendo a desgraça de volta, que é o vírus transmissor dessa doença terrível. Inclusive tem um jovem, eu acho que ele é neurologista em São Paulo, jovem que eu digo que deve ter uns 43 anos de idade, ele contraiu a poliomielite e hoje ele faz um trabalho lá em São Paulo, vai em escolas, ele anda com dificuldade, sabe? Mas ele formou-se numa faculdade, fez medicina e ele disse que o pai dele se negava a dar a vacina. E ele não foi vacinado por causa do pai. E ele contraiu a doença. E até hoje ele tem as sequelas causadas pelo vírus que lhe deixou com uma parte do corpo debilitada. Normalmente as pernas. Exatamente. Mas ele está consciente, ele escreve, ele estuda. Isso. E faz campanha favorável a vacinar os filhos. Então, não precisa dizer mais nada, né, Djalma? Infelizmente é isso. Eu sou totalmente favorável ao controle das redes sociais por isso. Porque divulga-se muito. O mundo hoje é muito interessante, Arivan. Você tocou num assunto fundamental. A ciência evolui muito. Muito. Mas a ciência evolui muito e a ignorância evolui igual. Fica 0-0. Fica 0-0, isso mesmo. Concordo plenamente então com você. temos que liberar a ciência e restringir a ignorância. Isso é importante. Eu também sou favorável, eu sou contra a censura. Agora, a rede social tem que ter um controle. Obrigado. Dúvida, isso aí é uma coisa que pode me chamar de sei lá o quê. É a minha opinião, só muda de opinião quem tem opinião. Eu sempre, na época eu trabalhava em rádio, eu já falava isso lá na emissora. Controle é fundamental para que as pessoas não se deixem levar pelas mentiras, que não são poucas, e repetidas, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí acontece o pior. Nós temos um intervalinho comercial. Dr. Djalma depois vai falar sobre essa onda de autismo que anda no Brasil. Agora o cara com 50 anos descobriu que é autista. Isso mesmo. E eu já ouvi um monte.
O deputado tem autista, por isso que ele não pode, ele tem que ficar em casa. O senador descobriu que agora com 60 anos é autista. Porra, o que será que essa doença virou uma febre? O cara tem que ser autista para poder ter vantagens, Djalma? Nós vamos ter que retomar o assunto redes sociais. Redes sociais. Infelizmente, é uma realidade. Nós temos um intervalinho comercial, lembrando que o programa Saúde e Companhia tem o apoio do Clube Social Saúde. Você que está em uma fila, esperando um exame, uma consulta, ligue lá no Clube Social Saúde e se informe como é fácil você se associar e ter a rapidez no atendimento de uma consulta de um especialista que você procura, com um preço muito abaixo da tabela do serviço social, que eles dizem é a consulta social. Você pode se associar e no dia seguinte já marcar uma consulta caso você precise ou um exame. São várias clínicas e profissionais associados ao Clube Social Saúde. Eu indico, vale a pena. 3028-2339 ou então acesse clubesocialsaude.com.br. Se você ronca, se você tem apneia, procure a Clínica São Marcos Medicina do Sono. Clínica especializada em distúrbios do sono. É a primeira clínica em Santa Catarina a tratar distúrbios do sono. Ronco e apneia são 2 distúrbios graves que podem levar, inclusive, a pessoa a ter um AVC durante o sono, principalmente a apneia. Então, ligue 3422-2045. E também em nome da Oceano. Quando você for às praias, destrua as ondas. Deixe a areia da praia, a restinga, livre de lixo. Lugar de lixo é no lixo. Oceano, uma empresa 100% ao lado do meio ambiente. O programa Saúde e Companhia hoje está conversando com o Dr. Djalma Starling Jardim. Nós temos um intervalinho comercial rápido. No retorno vamos falar um pouco sobre autismo. Um instante só, o Saúde e Companhia já volta. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a Clínica São Marcos Pneumologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer, não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube dá conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20. Lembrando que nós estamos também no YouTube. Programa Saúde e Companhia lá no YouTube. Se você quiser mandar uma sugestão aqui para o programa, nós temos aí, pode ver o meu e-mail e o meu telefone particular, é o meu WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem, nós vamos atender a sua solicitação aqui. Eu convidei o Dr. Djalma porque eu recebi algumas mensagens de telespectadores que acompanham o nosso trabalho para falar um pouco sobre o autismo, que virou quase uma massificação, né, Djalma, nesses últimos 5 anos para cá. De 2020 para cá, sem dúvida, o mundo virou autista. Hoje é comuníssimo receber no meu consultório pacientes até com 60 anos de idade que vão lá para consultar para saber porque ele tem características autistas. E TDAH também. Famoso TDAH. Que é o famoso TDAH, que também hoje talvez 75%, 80%
da população urbana do mundo, principalmente do Brasil, acha que tem ou TDAH ou autismo, ou os dois. Por quê? Porque se divulgou muito, através de redes sociais, as características de autista e de transtorno do déficit de atenção. Só que não se divulga de um modo adequado, falando essas características podem corresponder a pessoas com doença do espectro autista ou a TDAH, mas que são muitas vezes, ou na maioria das vezes no adulto, corresponde a um estado de ansiedade, que a ansiedade, sim, é a doença do século. Hoje eu acredito que bem mais da metade da população urbana do mundo acima de 17 anos de idade sofra, de algum modo, de ansiedade e, consequentemente, de alguns sintomas que acompanham a ansiedade e que, ao mesmo tempo, são comuns ao transtorno do déficit de atenção, como falta de foco, excesso de pensamentos, vão executar qualquer tarefa, estão pensando em outras coisas ao mesmo tempo. E isso um autista tem num grau importante, mas um ansioso também tem. Então, tem que cuidar muito ao fazer esses diagnósticos. Por outro lado, uma pessoa tímida pode ser perfeitamente confundida com um autista. A timidez é uma coisa, o autismo é outra. Exato. O que é o autista grau 1? O autista grau 1 é aquele mais retraído, não tem inúmeros amigos, vive, como dizem no consultório, meu filho ou eu mesmo, eu vivo na minha, o meu filho vive na dele. Ele não tem amigos, não sai todo dia e tal. E para essas pessoas, inclusive, já vou citar como curiosidade, eu falo com alguma frequência sobre o interesse em saber sobre transtorno do espectro autista aos 40 anos de idade. Você veja como é curioso. Dizem que um jogador de futebol, não vou citar o nome dele, inconveniente, mas ele é várias vezes o melhor do mundo. Uhum. E talvez todo mundo identifique só por essa característica ser o melhor do mundo e por uma segunda característica de ser uma pessoa que você não vê nos jornais com escândalos, com essas coisas comuns a jogadores famosos que ganham muito dinheiro. E eu falo, você conhece esse jogador? Conheço. Ele tem um diagnóstico de autismo, grau 1. Tem família, vive com família, muito bem, é o melhor do mundo e tal. Dizem que ele é doente, tem transtorno do espectro autista. Vive muito bem. Por outro lado, uma pessoa normal, como o Robinho, está na cadeia. Interessante a diferença. Comparativo. Né? Então tem que se ter muito cuidado, essas informações têm que ser filtradas. Agora, não se deve persistir de um modo obsessivo com a ideia de que tem que pesquisar porque eu posso ter autismo e procure um médico. Logicamente, procure um médico, um psicólogo, se isso te aflige de modo muito importante, mas não force diagnóstico. Outra coisa, aprenda a viver bem, porque a maior terapia que existe para transtorno do déficit de atenção e para
transtorno do espectro autista, chama vida. Vida, viver. Viver dentro da normalidade e ir se encaixando progressivamente dentro do contexto social de vida. Essa é a maior terapia que existe hoje do ponto de vista de volume de tratamento. Não se rotule. Eu Sem sou dúvida. autista. Eu sou autista. Porque virou moda até, Djalma. Eu sou autista. Mas aí, porra, você está puxando algo para você que não é de você. Sem dúvida. A outra coisa, a vacina causa autismo, que muito se fala. Depois que começaram a vacinar, apareceu uma avalanche de autista. Pois é, Ivan, é o que eu estava falando. Ou você estimula a ciência, ou você estimula a ignorância. A partir do momento que os dois são estimulados e se equilibram, o resultado da soma dos dois é zero. Então, nós vivemos num mundo muito, muito bacana, onde conhecimento existe, existem fontes boas de conhecimento. Muitas. Então, não se deve ficar preso às fontes de ignorância. Vamos eliminá-las e vamos ficar com as fontes de conhecimento, de ciência. Está tão maravilhoso o mundo agora, surgindo inteligência artificial, surgiram. Então, hoje, eu estimulo meus pacientes a não consultar o Google, nem entrar em rede social e não ouvir nenhuma opinião que é dada. Se isole um pouco. Talvez tenha hoje no Brasil o quê? 10 mil médicos, professores em Harvard. Harvard não cabe 1 sobre 100 dos professores de Harvard que estão no Brasil hoje se divulgando como professores e aplicando um golpe em muita gente, que as redes sociais servem também para aplicação de golpe, como? Todo mundo sabe. E como? Então, existem inúmeros professores de Harvard que estão pesquisando uma substância no caroço do abacate que só ele está pesquisando no mundo, que cura autismo, por exemplo, e muitas outras doenças. Corra, depois de falar durante meia hora, ele fala, corra e compre o remédio, porque os laboratórios vão me destruir. É um golpe muito bem elaborado. Muito bem elaborado, tecnicamente muito bem elaborado, e que induz a muita gente que, teoricamente, tem bom senso, bom conhecimento, a comprar porcaria. Não digo nem porcarias, comprar coisas inócuas, não fazem nem bem nem mal, e perder dinheiro por nada. Doutor Djalma, por ilusões. Eu sou autista, o cara já chega com o diagnóstico no consultório, né? Ele já chega dizendo, como é que você sabe que você é autista? Não, porque eu li em tal lugar, eu ouvi em tal lugar, eu sou autista. Eu quero um remédio para tratar o meu autismo. Como é que é isso, Djalma? Existe também a ilusão de que tem que tomar remédio. Não, que existe remédio, porque não existe remédio para o autismo. Não existe? Não existe. Deixa isso bem claro. Não existe medicamento? Não existe. O autismo, grau 1, quando é uma criança que tem uma dificuldade escolar de relacionamento e tal, indicado terapia, uma terapia especial, chama método ABA, para casos em que existe um prejuízo na vida diária da criança, do adolescente. Adulto já é uma coisa muito difícil de indicar até essas terapias. Agora, casos mais graves, com agitação, com autoagressão, com agressividade externa, tudo isso, existem medicamentos sedativos que devem ser usados. Mas temporários, né? Se usa por período
Depende. Um autismo grau 3, que é gravíssimo, é um grande comprometimento familiar, inclusive, porque é uma criança ou um paciente que se desconectou da realidade, vive num mundo à parte, com reações absolutamente pessoais e inaceitáveis num determinado ambiente. Esse tem que tomar remédio sempre, para não se infligir sofrimento e não agredir a família, para ter uma sedação para um comportamento aceitável. Agora e outra coisa... Desculpa, Djalma, para não perder o fio da meada aqui. O medicamento não cura a doença. De jeito nenhum. Isso é muito bem claro. Os medicamentos que hoje se vendem aí, ele não cura, tipo assim, eu vou tomar, não vai ter mais não sou mais autista. Nem não. transtorno de déficit de atenção. TDAH também. Não vai curar só com remédio. Ele não cura. O remédio não é curativo, ele é paliativo. Exatamente. Então, é muito indicado, é formalmente indicado, usar droga psicoestimulante em crianças com transtorno de déficit de atenção, que tem dificuldade escolar, que tem uma aprendizado. Então, tem que usar ao lado de uma terapia cognitivo-comportamental que vai induzir esse pacientezinho a uma conduta mais aceitável dentro do ambiente em que ele vive. Não só o medicamento. Não só o medicamento. Isso é uma associação. É uma associação. Ou seja, uma terapia associada ao medicamento. Isso. Que aí o resultado tende a melhorar. A longo prazo. Não existe essa ilusão de vou tomar Venvance e vou tomar Venvance durante quanto tempo? 2 meses, um exemplo. Vai curar? Não vai. Não vai. A pessoa vai ficar dependente do medicamento por um tempo... Um tempo mais longo, no qual se faz uma terapia para que ela aprenda a ter um comportamento social mais adequado. Ter um controle das suas ações. Das suas reações, tudo. Agora, o doutor Djalma, tratar criança ou adolescente com o espectro do autismo e TDAH é uma coisa. O adulto, aquele que descobre a doença depois de 40 anos, como é que é? Também vai usar medicamento para curar a doença depois de... Não, curar a doença não existe medicamento. Ponto final. Agora, existem adultos que têm TDAH? É claro que existe. O TDAH não é uma invenção. Existem disfunções em áreas do cérebro, principalmente do lobo frontal, em que o paciente nasce com disfunção. Ou seja, com uma deficiência. Uma deficiência, um mau funcionamento em áreas relacionadas a comportamento, a fixação de raciocínios, a foco, tudo isso. Isso não é uma doença psíquica, é uma doença física. Física. Logo, ela vai existir por toda a vida, entende? Existem muitos casos de adultos que não foram diagnosticados, porque, infelizmente, ao lado desse excesso que existe hoje, existiu também a falta, há anos atrás, de conhecimento, de divulgar o problema e tratar de modo adequado. Então, isso foi acumulando... Muitas crianças, há 30, 40 anos atrás, frequentaram escolas em que não se dava importância a isso. O que acontece? Muitas delas tiveram a terapia da vida, que foi a necessidade de se adaptar ao ambiente social em que vive, mas não conseguiram de modo adequado. Então, chegaram à idade adulta com um comportamento ainda inadequado e que pode ser melhorado para que ele tenha uma qualidade de vida melhor no trabalho, na faculdade,
nos ambientes que frequenta. Então, é um problema. O TDAH no adulto existe. É bem mais complexo de ser diagnosticado e bem mais complexo do ponto de vista de necessidade de tratar. Mas é muito importante também não se valorizar excessivamente. E todo mundo que chega no consultório com 50 anos de idade fala, eu tenho TDAH. Você fala, tem, toma remédio. Não é isso. Não é isso. Tem que haver um critério muito adequado de diagnóstico para se indicar o tratamento que continua sendo psicoterapia e, eventualmente, associação de medicamento. É isso que é fundamental no adulto e que tem que se tomar muito cuidado devido a essa divulgação inadequada de conhecimentos. Existe uma coisa muito importante hoje para nós que lidamos com esse tipo de problema, que chama avaliação neuropsicólogo. Nós temos em Joinville um bom time de psicólogos que tem boa formação e capacidades de aplicar os testes neuropsicológicos que nos orientam muito no diagnóstico. E é o fundamental, a avaliação neuropsicológica adequada com esses psicólogos com formação específica. Para que o diagnóstico feito de forma correta possa se dar início a um tratamento com resultado boa para o paciente, tanto homem quanto mulher. Sem dúvida. Muito bem, eu estou conversando hoje com o Dr. Djalma Starling Jardim, nosso consultor da área de neurologia do programa Saúde e Companhia. TDAH e o complexo, ou seja, o autismo, é mais comum em mulheres ou em homens? Será que tem essa doença ou essas duas doenças têm predileção? Nós vamos falar sobre essa parte da conversa aqui no último bloco do programa. Lembrando que nós estamos com o apoio do Clube Social Saúde. Quando se fala em saúde, nós damos importância, claro, a consultas, exames quando necessário. E é bom ter uma assistência adequada com um preço justo quando você precisa de um atendimento por um profissional da área da saúde. Tem também nutricionista, psiquiatra e por aí vai, associados ao Clube Social Saúde para lhe atender. Ligue e se informe das vantagens de ser sócio do Clube Social Saúde. É um clube de vantagens da área da saúde. 3028-2339. clubesocialsaude.com.br. Agora, você ronca, a sua esposa ronca. Aliás, eu fiquei sabendo aí que fizeram um levantamento que, inclusive, o ronco é causa até de separação de casais, impressionante. Ou tem casal que o marido dorme num quarto, a mulher dorme no outro, em função do ronco. É um negócio complicado. Isso tem tratamento e tem cura. Ou a apneia. A apneia é a parada abrupta da respiração durante o sono. Isso não é legal. O cérebro sofre, o coração sofre. Você que é hipertenso, que tem apneia, muito cuidado. Você pode ter um evento cardíaco durante o sono e aí morrer. Acredite, isso acontece. Então procure ajuda. Clínica São Marcos Medicina do Sono. Telefone 3422-2045. E também em nome da Oceano, uma empresa 100% ao lado do meio ambiente. Quando você for ao rio tomar banho, numa praia, não leve lixo para esses locais. Lugar de lixo é no lixo. A Oceano preza muito pela qualidade de vida das pessoas. Oceano 100% surf. O intervalinho do Saúde e Companhia é rápido. Nós voltamos já com o último bloco, conversando hoje com o médico neurologista Dr. Djalma Starling Jardim. Instante só, já voltamos. São Marcos Medicina do Sono. Clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia,
procure a Clínica São Marcos Pneumonologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube ainda conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje, recebendo aqui nos estúdios da TV da cidade, o Dr. Djalma Starling Jardim, médico que há 40 anos tem em Joinville, Djalma? 52 anos. Você, juntamente com o Dr. Paulo, o Dr. Fiuza, foram os primeiros neurologistas a chegar em Joinville, né? Eu e o Dr. Fiuza. E foram os pioneiros. O Dr. Paulo 2 anos depois. E, na sequência, o Dr. Edwin, e aí vem o grupo. Vocês foram os pioneiros, né, Djalma? Em neurologia em Joinville, né? Oriundo das Minas Gerais. Neurotudo, na época era Neurotudo. Bons tempos. Doutor Djalma, o TDAH é mais comum em homem ou mulher? As estatísticas são um pouco conflitantes nesse aspecto. O que a gente nota na clínica diária que mais pacientes do sexo masculino nos procuram com queixas de TDAH. Talvez porque se enfoque mais no menino do que na menina, e a menina tenha um comportamento mais controlado. Feminina, do ponto de vista isso de ser menina, então tem que ter um comportamento mais, vamos dizer, recatado, não pode ser. Enquanto que no homem não. No homem não, o homem é mais liberado. Então, talvez por isso se dá mais ênfase ou tem uma incidência maior na clínica diária os casos de TDAH em meninos, em pessoas do sexo masculino, mas não é incomum em mulheres, em meninas. A menopausa pode levar a mulher a, de repente, procurar um neurologista com TDAH? Levar com a queixa, sem dúvida nenhuma, porque a menopausa é uma época em que o comportamento ansioso da mulher pode se exacerbar muito. E isso facilita o distúrbio cognitivo, consequentemente, a possibilidade de se pensar que seja um déficit de atenção. Mas, na verdade, o que existe, como eu disse, é uma doença primária do cérebro da criança, nasceu com uma disfunção mais localizada no lobo frontal, mas em outras áreas. O TDAH faz parte de um conjunto de doenças que a gente chama de distúrbio do neurodesenvolvimento. Isso caracteriza bem que é uma doença do desenvolvimento do sistema nervoso central, distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, a pessoa nasce e morre com ele e se adequa a ele durante a vida. A menopausa na menopausa só existem fatores de exacerbação de disfunção cognitiva de ordem hormonal, de ordem psicológica, que todo mundo sabe a respeito dos sintomas da menopausa. Doutor Djalma, TDAH
espectro autista, essas doenças neurológicas. Distúrbios do neurodesenvolvimento. Do neurodesenvolvimento. Atividade física é um auxiliar, é um bom remédio para ajudar a controlar, ou seja, até para evitar que se entupa de remédio a pessoa, quando não há necessidade, às vezes? Arivan, nós temos falado há quantos anos sobre todas as doenças. E não existe... Eu não lembro da gente ter tocado em uma doença, e não me lembro de nenhuma doença na qual falar atividade física e mental é proibida. Entende? E só faz mal. E é claro que dentro do transtorno do déficit do desenvolvimento e do déficit do espectro autista, a prática de esporte é um método auxiliar, não é um tratamento, mas é um método auxiliar de tratamento importante. Você veja, doença do espectro autista, a indução de uma criança com um TEA, transtorno do espectro autista, em qualquer nível, a conseguir praticar um esporte, é uma contribuição muito grande a um convívio social. E o transtorno do espectro autista se caracteriza por isolamento social. Se conseguiu melhorar isso de qualquer modo, é um auxílio terapêutico. Tão importante a atividade física, agregar... Exatamente. Agora, a atividade física, não. Nós temos sempre, Arivan, que insistir nesse aspecto. A atividade física é uma coisa, é boa para o corpo. Esporte é bom, é muito bom. Por quê? É bom para o corpo e para a mente. Nós estamos quase ao final do programa, Djalma. Aí o pessoal em casa diz assim, não, mas eu exercito a minha mente, eu estou o tempo todo na rede social, no meu blog, lá no YouTube, eu estou no Instagram. Tem diferença de uma coisa mental para outra? Arivan, leitura, palavra cruzada. Palavra cruzada, muito bom. Jogar dominó, muito bom. Convívio. Jogo de carta. Pessoas, jogos de carta. Isso é bom para o fator... Muito bom, muito bom. Sério? O problema da rede social, nós já tratamos dele. Não é muito legal. É bom numa área muito pequena e induz a um mal muito maior em grandes áreas. Uhum. Então, usar a rede social sabendo o que consultar e como utilizar, tudo bem. Usar a rede social para acreditar em mentiras faz um grande mal para todo mundo. 30 segundos. Uso de vitaminas, que agora virou moda, para melhorar o cérebro, é bom, Djalma? Ilusão. Ilusão? Ilusão. Vitamina que a gente precisa, Arivan. Aonde que está? O que é vitamina natural? É um pacote desse tamanho de pó que você compra por R$400 e lê lá, proteína do leite não sei o quê, proteína do leite mais não sei o quê, podendo conter isso, isso e isso. Isso é natural? Se isso é natural, um miojo dessas empresas que fazem também natural, que é bem gostosinho, aliás, é muito melhor, né? Então, vitamina, Arivan, que as pessoas precisam, está no arroz, no feijão, na carne, no leite, nos ovos, nas verduras, no peixe, legumes, na carne magra, isso, por aí vai. Isso tudo. Quem tem déficit alimentar e déficit de vitaminas, de proteínas e tal, consulte um bom médico nessa área e suplemente o que é necessário. Isso é promoção da saúde. O resto é enganação da saúde. Doutor Djalma, obrigado pela sua presença, um Feliz Natal e um ano
repleto de saúde e paz. Grande abraço. Obrigado para você e para todos os ouvintes. E Grande até abraço. o ano que vem, se Até a Deus próxima, quiser. estaremos aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós estamos encerrando mais uma edição do programa Saúde e Companhia, desejando a todos uma ótima semana. E não esqueça, no trânsito, seja paciente, para não ser paciente no hospital. Um trânsito inteligente se faz com pessoas inteligentes. Um grande abraço, uma boa noite, até a semana que vem. Tchau. Programa Saúde e Companhia. Oferecimento: Oceano Surfwear. Destrua as ondas, não as praias. Clínica São Marcos Pneumologia. Fone 3422-2045. Clube Social Saúde. Faça parte desse clube e usufrua das vantagens que ele oferece.